Olá, muito boa tarde. Escrever sobre Martinho Lutero. Foi esse o objetivo do padre Joaquim Carreira das Neves, que após muitos anos de investigação da Bíblia, decidiu descobrir o promotor da Reforma Protestante. Daqui a pouco apresentamos os resultados das incursões do biblista português, publicadas em livro. Antes mostramos-lhe outros acontecimentos da atualidade religiosa. Os bispos de Portugal estão em Assembleia Plenária. No discurso de abertura, Dom Manuel Clemente agradeceu aos obreiros da democracia portuguesa e sublinhou a oportuna canonização de dois papas determinantes do Concílio Vaticano II. A canonização de João XXIII e João Paulo II marca os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Na abertura, Dom Manuel Clemente recordou-a e lembrou sobretudo os desafios que os dois papas colocam à renovação da Igreja através da continuada recepção do Vaticano II. Lembramos certamente das imagens do Concílio Vaticano II, que o primeiro convocou e a cuja primeira sessão presidiu, transmitida já pela televisão, com a reforçada presença do catolicismo universal nas nossas vidas e empenhamentos eclesiais. Tais imagens que retemos na memória e no coração, bem como tudo o referente ao bom Papa João, são para nós uma lembrança sempre motivadora para uma herança conciliar ainda em fase de recepção e pleno cumprimento. À espera do pleno cumprimento estão também os ideais de Abril, sobretudo as situações de injustiça social que estão na sua origem. Mas ainda faltará outro tanto para que sejam definitivamente ultrapassadas aquelas e outras que sobrevieram no atual condicionalismo socioeconómico e cultural. O ensino é um dos setores onde a Igreja Católica deseja solidificar o seu contributo no enquadramento concordatário, nomeadamente através da disciplina de educação moral e religiosa católica. Também por esta via pedagógica desejamos colaborar na construção de uma sociedade que, sendo plural, deve contar com a contribuição de cada uma das partes que inclui, maiormente quando se trata do legado vivo da tradição católica, tão presente na vida nacional e, de certo, das gerações passadas para as gerações presentes e futuras. Tema incluído na agenda dos trabalhos desta Assembleia, que analisa também as eleições europeias e os 500 anos do nascimento de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. A União das Misericórdias Portuguesas e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assinaram um protocolo de cooperação para ajudar as instituições a terminarem equipamentos sociais, nomeadamente unidades de cuidados continuados. Assinaturas que firmam um acordo inédito entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Fundo Rainha Dona Leonor, aqui formalizado, vai permitir apoiar financeiramente as Misericórdias Portuguesas na finalização da construção e adaptação de unidades de cuidados continuados e outros equipamentos sociais necessários para a cobertura da resposta aos cidadãos de todo o país. Hoje é um dia importante para todos nós porque é uma solução, aquilo que se costuma dizer, em que todos ganham. Ganham as instituições porque o Fundo da Rainha Dona Leonor, que é posto à disposição das instituições, lhes vai permitir melhorar a sua situação financeira. Ganham a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a população de Lisboa, porque ao abrigo do programa da Senhora do Manto Largo vamos tentar colocar pelo país fora pessoas que não estão felizes nos sítios onde estão e, sobretudo, ganham as pessoas que é a razão de ser da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e das 400 Misericórdias de Portugal. A Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas vão, a partir de agora, trabalhar para desenvolver uma estratégia nacional conjunta e criar uma rede social coesa que possa combater de forma eficaz a pobreza e a exclusão social. Não faz sentido nenhum, num tempo de crise como aquele em que estamos, em que cada vez há mais pessoas de idade ou com muita idade, pessoas que precisam de cuidados especiais, mas não só as pessoas de idade. Pode haver pessoas muito novas que são dependentes de cuidados especiais, que requerem atenção, cuidado, carinho e especialização. E que sentido é que faz duas entidades como estas, na prática são irmãs, não trabalharem em conjunto? Presente na assinatura deste protocolo, entre misericórdias que teve lugar no Barreiro, esteve o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
que considerou esta cooperação um momento histórico que abre novos horizontes na ajuda social que o Estado quer acompanhar e apoiar. Este protocolo é histórico porque vai numa linha que eu acho que é uma linha correta, contratualizar a resposta social. É importante que em Portugal a resposta social possa ser feita pelo Estado, mas acima de tudo que o Estado possa contratualizar com quem está próximo das famílias, com quem está próximo dos problemas, que são as instituições sociais. Muitas vezes quando o Estado tenta fazer por si, faz pior, faz de forma mais cara e com menos qualidade. Se o Estado tiver a capacidade de contratualizar essa resposta com instituições sociais, de ajudar à sustentabilidade dessas mesmas instituições sociais, penso que estará a fazer bem o seu papel. A Santa Casa da Misericórdia reserva para já 5 milhões de euros no seu orçamento anual para esta parceria, que é válida por 5 anos, com possível renovação por períodos iguais. Ajudar crianças da Costa do Marfim através de uma campanha desenvolvida criativamente por uma agência de publicidade. A ideia foi trabalhada pelos missionários da Consolata e pela BAR. O resultado traduz-se numa palavra: Inspirit. Aparentemente, este espaço sugere o ambiente de um bar, mas o relacionamento que se estabelece com este escritório, que na verdade é uma agência de publicidade, resulta do nome e da forma como se debatem e desenvolvem ideias. Campanhas publicitárias. O nome BAR são as iniciais dos 3 sócios que se lançaram neste projeto e alimentam o sonho de fazer um mundo melhor. É nesse horizonte que querem usar a criatividade que nasce neste espaço. A publicidade é um instrumento do pensamento muito forte, muito poderoso. Depende é como é utilizado, não é? Há boa e há má publicidade. Nós tentamos fazer sempre boa publicidade. Publicidade que faça e que ajude os consumidores a perceberem aquilo que é relevante e aquilo que são verdadeiras necessidades e produtos verdadeiramente interessantes que ajudem, lá está, a ter um mundo melhor. E foi essa determinação que aproximou estes criativos dos missionários da Consolata. A proposta era conhecer o trabalho que desenvolvem em diferentes partes do mundo. Confesso que nós demonstramos-nos disponíveis para conhecer, não fazíamos a mínima ideia que pessoas é que iríamos receber, ou seja, há um preconceito, na verdade. As pessoas imaginam quando tem muita ideia do padre diocesano, não tem nada contra os padres diocesanos, mas na verdade o que nós descobrimos foi um grupo de homens que nos impressionou bastante. E um outro grupo de homens e mulheres quis estar do lado dos missionários, colocando a criatividade ao serviço da construção de um mundo melhor, tanto daqueles que estão perto, como também dos que estão longe. Bom dia. Queria pedir ao senhor... Bom dia. Queria pedir à senhora para vir aqui experimentar um bocadinho de cacau para cada uma. Queria pedir aos senhores para vir aqui provar o nosso... Depois de conhecer o trabalho dos missionários da Consolata, o desafio colocado aos publicitários foi criar mensagens fortes que colocassem no cotidiano dos portugueses, no caso, as experiências vividas nos contextos de missão. A campanha em curso quer ajudar as crianças que trabalham no cacau na Costa do Marfim. Nós estamos neste momento a trabalhar na criação de escolas na Costa do Marfim para um grupo de crianças que trabalha desde muito cedo, desde tenra idade, que vivem em campos na agricultura, portanto onde o acesso ao ensino não existe, é completamente inexistente, e como temos o objetivo aqui no Inspirit, e é para isto que nasceu o Inspirit, para fazer com que se possa, exatamente, através de uma contribuição, as pessoas poderem ajudar a construir estas escolas. O Inspirit é um ponto onde convergem pessoas inspiradas em mudar o mundo. Mudarem elas próprias, em primeiro lugar mudam-se a elas e depois ajudam a mudar o mundo e a fazer um mundo melhor, não só o seu como o dos outros.
É esse o objetivo desta plataforma. O portal da internet divulga a informação sobre projetos que a BAR e os missionários da Consolata querem apoiar e criar mecanismos de recolha de fundos para quem queira ajudar. Neste caso, a construção de escolas na Costa do Marfim. Os contributos podem chegar de qualquer parte do mundo e ser canalizados para projetos desenvolvidos em todas as latitudes. Um projeto que coloca a publicidade muito além da conquista do lucro. A boa publicidade pretende a harmonia e o equilíbrio entre aquilo que são as necessidades do homem atual, das marcas atuais, numa lógica de sustentabilidade e de equilíbrio. Há uma grande diferença entre há publicitários e publicitários, há agências e agências, há anunciantes e anunciantes, e produtos. Portanto, e aqui é preciso realmente percebermos de que lógica é que nós estamos. Ajudar as crianças que trabalham todos os dias no cacau na Costa do Marfim é o objetivo da campanha atualmente em curso. A InSpirit sugere que se prove cacau tal como sai das mãos das crianças que o trabalham todos os dias, porque a vida delas é mais amarga do que aquilo que se prova e precisam, por isso, de ajuda. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Joaquim Carreira das Neves sobre o livro Lutero, Palavra e Fé. Padre Joaquim, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que motivos o levaram agora, depois de muita investigação já feita sobre os livros da Bíblia, a dedicar-se a Lutero? Olha, eu quando escrevo, não escrevo para os meus leitores. Em primeiro lugar, a primazia é para mim. Eu escrevo porque necessito de estudar aquilo que ensino, de estudar aquilo em que acredito. E se eu sou crente, se acredito e sou teólogo, sou biblista, eu preciso de escrever para mim próprio. E, portanto, escrevi muito sobre Jesus Cristo, escrevi muito sobre São Paulo, escrevi muito sobre a Bíblia, vários livros, e, ultimamente, escrevi muito também sobre todas as religiões, porque interessam-me necessariamente o fenómeno ecuménico, do ecumenismo religioso entre cristãos e não cristãos, e, finalmente, escrevi sobre Lutero porque sempre me interessou esta figura. Aliás, eu comecei a escrever sobre Lutero e pensei em Lutero quando um colega meu, um confrade franciscano, tinha vindo da Alemanha, esteve lá há 10 anos, 11 anos, e disse: Padre Joaquim, não vale a pena escrever sobre Lutero, na Alemanha já ninguém pensa nisso. Luteranos e católicos entendem-se todos muito bem, portanto o Lutero passou à história. E, entretanto, o diretor da editorial Presença chamou-me a atenção e disse: mas olha, Lutero era uma figura interessante, porque realmente nós não temos nenhum livro escrito sobre Lutero, e Lutero é uma figura mundial, é uma figura, enfim, portanto, indispensável. Eu disse: olha, eu também estou interessado em Lutero, eu vou escrever sobre Lutero. E, entretanto, investiguei durante 3 anos e escrevi este livro sobre Lutero, mas é interessante saber-se que, antes de mim, em português, há um homem que escreveu sobre Lutero, que é luterano, que se chama o Dr. Artur Vilares, do Porto, que é formado em História e é o pastor dos luteranos do Porto, e que me chamou a atenção que ele foi o primeiro a escrever, em 1983, um livro intitulado Lutero, as Portas do Paraíso. Portanto, quero fazer essa ressalva. E surge depois, então, este livro na este literatura livro, portuguesa. Demorou 3 anos a trabalhar, e, portanto, foi reviver Lutero para reviver os luteranos de hoje, os protestantes de hoje e os evangélicos de hoje. Porque hoje em dia, luteranos, em anglicanos e católicos, temos muito bom relacionamento, mas muito bom relacionamento, tudo corre muitíssimo bem, a nível, portanto, de entendimento, de compreensão e de ecumenismo, mas há os evangélicos, os milhões de evangélicos, centenas e milhares de congregações evangélicas que partem de Lutero, mas que não se entendem com Lutero já. O Padre Joaquim Carreira das Neves afirma aqui no livro que não entende porque é que nunca o confrontaram diretamente com Lutero, no tempo de estudante, no tempo de professor. Ele era só referenciado, não era tomado... Era só referenciado nas universidades, nas faculdades de teologia. Portanto, Lutero era o herege, os luteranos eram heréticos, os protestantes eram heréticos e nós católicos éramos idolátricos. Idolátricos de um lado, heréticos do outro lado. Ora, não é assim, as coisas não são assim. Portanto, o Lutero não é herético, herético é para o tempo, para aquele tempo. Porque realmente
tanto o Imperador Carlos V como também o Papa o tornaram herético, o fizeram herético, como depois também o Concílio de Trento. Nós não podemos esquecer o Concílio de Trento. Simplesmente Lutero, visto na perspectiva odierna, não é um herético. Lutero é um cristão muito sério, muito digno, que tem as suas coisas, tem os seus problemas, os seus dramas, como toda a gente tem, que tinha que fazer uma revolução, portanto, fazer uma reforma. Agora, fez a reforma fora da Igreja, contra a Igreja, quando poderia fazer uma reforma dentro da Igreja e a favor da Igreja, como queria o próprio Imperador Carlos V, como queria Erasmo, que era o maior dos humanistas, como queriam os próprios dominicanos, os próprios dominicanos e franciscanos e agostinhos, ele era agostinho. Para mim há um assunto muito complicado em relação à pessoa de Lutero. É o facto de Lutero ter dois grandes amigos pessoais, que foi o provincial dele, que era um catedrático em Wittenberg, e este homem, este doutor Staupitz, gostava muito de Lutero, descobriu a inteligência de Lutero, a alma de Lutero, e sempre o apoiou. E era o seu superior. E ele sempre gostou do Staupitz, portanto, do seu provincial. A certa altura, Lutero chegou então a uma conclusão de que não havia possibilidade de fazer a reforma dentro da Igreja à maneira de Staupitz ou à maneira dos humanistas e de tantos cardeais e de tantos bispos que queriam realmente a reforma, e então fez a sua própria reforma contra a Igreja e chegou a resultados de que o levou, portanto, a um extremo. E ele morreu como extremista e com uma linguagem chata, soez, aborrecida em relação ao Papa, em relação à Sagrada Escritura. O Papa era o anticristo, a Igreja Católica era a besta do Apocalipse, e tudo isso chegou até os dias de hoje. Mas nós estamos no século XVI. É o século das grandes descobertas, é o século também da própria ciência, é o século em que não havia uma Alemanha como nação. A nação alemã vivia, portanto, sobre o império de Carlos V, e a Alemanha nunca gostou da Espanha, nunca gostou de Carlos V, como nunca gostou de Maximiliano. Portanto, há aqui coisas muito interessantes e que só se podem explicar à luz da política. São essas coisas que o Padre Joaquim Carreras Neves vai apresentando nas mais de 400 páginas deste livro. O nosso tempo não dá para percorrer, enfim, a angústia de Lutero, as suas 95 teses e o que é que elas vão dizendo. Chegamos às conclusões e pedia-lhe, Padre Joaquim, a nível ecuménico, a descoberta de Lutero ajuda a dar passos no ecumenismo? Ajuda a rever a situação atual. Nós estamos em 2014 e, portanto, hoje em dia, entre luteranos e católicos, nós temos muito boas relações ecuménicas. Os luteranos praticam menos que os católicos, mas nós vamos à Alemanha, vamos à Suíça, vamos a qualquer sítio e nós encontramos muitíssimo bem com os luteranos. Com eles não há problema absolutamente nenhum, e tanto luteranos como católicos dizem meia-culpa. Nós temos que dizer meia-culpa. Católicos meia-culpa e os luteranos também meia-culpa em relação, portanto, às relações daquele tempo, em que católicos e protestantes não se falavam. Era pecado um católico falar com um protestante e um protestante falar com um católico. Hoje em dia as coisas, pelo menos a nível universitário, a nível académico, as coisas estão muito bem entre teólogos católicos e teólogos luteranos, as coisas continuam muito bem. Agora, há ressonâncias complicadas por causa das derivas luteranas. E, portanto, Lutero lutou já no tempo dele contra Melanchthon, contra Calvino, em relação a muitas verdades, sobretudo a questão da Eucaristia, e isso continua nos dias de hoje. Continuamos, portanto, ainda a divergir sobre a sola Bíblia, solos Christus e sola Fides, mas de uma maneira geral nós entendemos perfeitamente uns aos outros e diz tem razão e tem razão e tem razão. Temos duas razões. Agora, há a deriva evangélica e isso é outra coisa, com aquelas centenas, milhares de congregações, enfim, neopentecostais. Com outra perspectiva também, a partir do protestantismo. Nas conclusões, o Padre Joaquim Carreras Neves pergunta-se, Lutero estará ultrapassado? Lutero não está ultrapassado. Lutero obriga-nos a refletir. Portanto, a grande questão de Lutero e a grande verdade de Lutero é que obriga a refletir o papado, a Cúria Romana, a própria Bíblia,
toda a nossa razão de ser. Como ele interpretou a Bíblia, já não é assim que se interpreta a Bíblia, não há dúvida absolutamente nenhuma, e a questão da justificação, que é a questão fundamental, que é a salvação, justificação, entre luteranos e católicos não há problema absolutamente nenhum, agora há problema para outras derivas luteranas. Escreve também que estas conclusões foram redigidas por si já depois da eleição do Papa Francisco. Exatamente. Uma dinâmica de reforma. Nós temos aqui uma dinâmica diferente, eu tenho grandes esperanças neste Papa Francisco, não há dúvida nenhuma que temos problemas complicados em relação, portanto, ao próprio Vaticano, com o Vatilix, enfim, e os problemas que todos nós sabemos, mas com este Papa, a maneira de ser dele, a originalidade dos gestos dele, que mandam mais do que o próprio rito. Portanto, com este Papa, eu penso que entre católicos e luteranos, ou entre católicos e protestantes, vamos aproximando cada vez mais e mais, e não há... Eu penso que daqui a 40, 50 anos, nós seremos realmente todos iguais, mais ou menos. Aqui há dias eu estive com um bispo católico, esse bispo estava a ler o livro e disse: "Ó Padre Caredas Neves, nós agora só nos falta canonizar Lutero." Eu disse: "Daqui a 40, 50 anos pode ser." Em brincadeira, claro que está. Mas é uma brincadeira que é séria ao mesmo tempo. Eu penso que entre católicos e luteranos nós vamos encontrar-nos perfeitamente, como também entre católicos e ortodoxos, mas é um desafio. Portanto, este Papa Francisco desafia-nos, através dos gestos, para deixarmos as minudências da história. Há que rever toda a história. E, portanto, nessa linha nós temos sempre que seguir a reforma, porque a Eclésia sempre é reformada. E acredito que este livro leva precisamente aí ao essencial de Lutero. Este livro obriga todos os cristãos, católicos e protestantes a repensarem-se, na minha perspectiva. E obrigado por isso, por ter escrito este livro, ter feito esta investigação que agora chega ao público, que está ao dispor, é publicado pela Editorial Presença, está aí ao dispor nas livrarias Padre Joaquim Caredas Neves. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde apresentámos a mais recente investigação do biblista português Joaquim Caredas Neves sobre Lutero, palavra e fé. Votos muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.